Eu gostei dos ecos. Amém, amém, amém. Boa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, o capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24. Amém? Todo mundo encontrou? É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para celebrar Jesus e ouvir a Tua palavra, né, amados? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de cultuá-lo, por essa oportunidade de receber a revelação da Tua palavra, por essa oportunidade, Senhor, de estar diante da Tua presença, de forma racional, levando cativos, obedientes à vontade do Senhor Jesus, cada um dos nossos pensamentos. Senhor, trazendo a cada um de nós a percepção que nós não devemos perder da Tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Aleluias. Amados, o capítulo de número 24, a partir do verso 13, a passagem do caminho de Emaús, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, diga comigo, o próprio Jesus, aleluia, se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus, diga comigo, Jesus, fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho
e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Amados, essa passagem é linda, né? Ela acontece, como a Bíblia relata, após um momento muito marcante para toda a humanidade. Após a ressurreição, a crucificação e a ressurreição de Jesus. E naquele momento, aqueles discípulos, aqueles dois homens caminhavam numa direção contrária, oposta ao sentido da cidade de Jerusalém. E eles não se dão conta da presença de Jesus caminhando com eles. E quantas vezes nós estamos caminhando exatamente assim, achando que estamos caminhando na direção que deveríamos seguir, caminhando na direção oposta à terra que nos está prometida. E ainda sem a percepção de quem está caminhando conosco. Quantas vezes nós trilhamos um caminho que nós achamos ser o caminho certo, ser o caminho que está proposto para nós. Jesus está ali conosco para nos ajudar a perceber, primeiro, que Ele está, e segundo, que não é para aquela direção que a gente deve ir. E a gente segue como aquelas pessoas. E como eles, nós fazemos perguntas a Jesus. Ah, mas você não sabe que isso está acontecendo? Todo mundo sabe o que aconteceu nos últimos dias. E a gente se pergunta para Jesus e para Deus, mas o Senhor não está vendo que isso está acontecendo comigo? Mas será que o Senhor não vê que tal coisa está me acontecendo? Mas será que não está percebendo tamanha dificuldade? Mas será? E sabe, Deus, Ele corresponde e responde a algumas das perguntas, como Jesus fez aqui. Ele vai nos dar algumas respostas para tentar abrir-nos os olhos. Mas é necessário caminhar algumas milhas. E é necessário alguns critérios que nós vamos aprender essa noite, para que a gente consiga sentar-se à mesa e alcançar a revelação da presença de Jesus conosco. Como foi com eles? Como eles só conseguiram enxergar no momento do partir do pão. Só então as escamas caíram e eles identificaram que todo o tempo, quando ouviam as palavras daquele homem que com eles caminhavam, os seus corações queimavam, porque não era qualquer presença, não era qualquer homem, era aquele que havia ressuscitado ao terceiro dia. Aleluias. Amém? O primeiro ponto que nós vamos aprender hoje é que Jesus, Ele caminha conosco mesmo quando nós não percebemos, e é o que está posto nos versos 15 e 16, e eu vou reler para vocês. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Tem tantos momentos, como eu pontuei, que nós caminhamos sem perceber que Jesus está ali, caminhando conosco, só querendo que a gente note a sua presença, só querendo que o nosso coração, mais que queimar por ouvi-lo, mais que queimar pela simples, se assim podemos chamar, presença dele, mas queimar verdadeiramente pelo amor, pela sede, pela fome de tê-lo conosco. Sabe, quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade, alguma enfermidade, algum problema, e nós dizemos para Deus: Deus, eu estou sozinho, Deus, não tem mais esperança, Deus, o médico já deu uma sentença, Deus, eu já estou cansada disso, Deus, esse ciclo se repete. As nossas esperanças, elas de fato, quando nós externamos esse tipo de expressão, elas parecem ter se esvaído, e muitas vezes elas se foram mesmo. E pensem como o Senhor se sente. Pense como Jesus se sentiu caminhando com aqueles homens, inquirindo por que eles estavam tão tristes, por que eles estavam indo na direção contrária a Jerusalém, e interagindo com eles, e eles respondiam sem notar a quem respondiam, sem reconhecer a voz de quem falava, apesar do coração queimar. Sim, porque a presença de Deus, ela é poderosa, a presença de Jesus, ela é poderosa, e ela é com aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. E mesmo na enfermidade, mesmo na escassez, mesmo na provação, mesmo na dor, mesmo na crise, Ele está caminhando conosco. Mas nem sempre nós estamos na disposição de entender e reconhecer a sua presença.
Spurgeon diz assim: Deus é bom demais para ser cruel e sábio demais para errar. Quando não conseguimos compreender a sua mão, podemos confiar em seu coração. Eu vou reler para você. Deus é bom demais para ser cruel e sábio demais para errar. Quando nós não podemos compreender a sua mão, nós podemos confiar em seu coração. Todo esse capítulo de Lucas 24 é para nos lembrar a importância que nós temos, o zelo que nós temos que dar, a percepção real da presença de Jesus caminhando conosco. Apesar da enfermidade, apesar da crise, apesar da dificuldade, apesar da escassez, apesar da circunstância, apesar do que quer que seja o seu apesar, Ele está ali, Ele está falando comigo e com você. Mas hoje nós precisamos resgatar essa percepção de forma clara e com essa consciência de que nada do que Ele fez ou faz ou está nos acontecendo é porque Ele errou, é porque Ele não deveria ter usado tal método comigo ou com você, com A ou com B. Ele é sábio demais para errar. Amém? Glórias a Deus. O segundo ponto, antes de mudar a situação, e eu amo este ponto, Jesus, Ele muda a nossa visão. Diga isso para alguém. Antes de mudar a situação, Jesus muda a nossa visão. Amém? Versos do 25 ao 27, está escrito assim, ó, Ele lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A própria palavra diz que tudo passará, menos a palavra. Menos a palavra de Deus. Tudo. E se nela estava escrito que Jesus passaria por aquilo, seria crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia, por que então Jesus se deparava com aqueles homens caminhando daquela forma, tão desalentados, porque Ele foi crucificado? E Jesus precisa dizer, 25, Ele lhe disse: como custam a entender e como demoram a crer tudo o que os profetas lhe falaram. Jesus, eu acho lindo, eu fico me perguntando, quando eu vou lendo, eu vou tentando aplicar logo na minha vida. Eu digo, no que Jesus está dizendo para mim, como custa entender, criatura? E é isso que Ele está falando para nós hoje, sabe? Ele não vai tirar uma dor, Ele não vai tirar você do problema, da situação, da dificuldade primeiro, só diretamente lhe arrancar, porque você não vai saber lidar com ela depois, você não vai conseguir ajudar ninguém depois, se Ele só arrancar, se Ele só tirar, se Ele só resolver. Ele não vai fazer isso de forma imediata. Ele quer que nós sejamos forjados, Ele quer que nós sejamos preparados, e Ele mesmo é quem nos capacita. Então a dor que você está passando, ela não vai sair de imediato. Ele vai mudar primeiro a tua visão, a tua percepção. Primeiro você vai ter que enxergar que Ele está lá. Primeiro você vai ter que entender que a palavra dEle vai se cumprir na sua vida, porque nela está escrito. Será que não entende? Será que não entenderam que o que os profetas dizem precisa acontecer? Que a palavra do Senhor não vai mudar por conta da sua dor, por mais profunda, intensa, insuportável que ela seja? Ele não vai agir na imediaticidade do seu tempo e da sua necessidade? Aleluias. Quantas vezes a gente quer que o Senhor entre e faça? Senhor, está doendo muito. Senhor, é muito difícil. Senhor, essa provação, por quê? Senhor, eu nem me recuperei de uma. Porque é necessária. Verso 25. Como custa entender e como demora a crer? Procure entender o que você está demorando em entender, já devia ter entendido há milhas atrás. Procura buscar o que você está deixando de crer, que foi lançado, que está escrito, que foi declarado, que foi profetizado sobre a tua vida.
E você está exatamente caminhando na direção oposta àquilo, sem perceber que Jesus está indo com você, tentando impedir que você continue andando para onde não devia andar, sem perceber que Ele está com você, querendo fazer com que você se reposicione, para que então você veja que Ele ali está, para que então você compreenda o que Ele está fazendo, e para que então você viva o propósito para o qual foi designado. Quando Jesus fala, será que eles não compreendem e não creem? Ele está falando para mim e para você. Será que vocês não compreendem? Será que vocês não creem que esta dor eu tenho poder para curar? Será que você não crê que esta crise eu tenho poder para cessar? Será que você não crê que esta situação eu tenho poder para transformar 360 graus, de um extremo ao outro, do quente para o frio, do mole para o duro, do preto para o branco, da treva para a luz, da morte para a vida? Será que vocês não creem? Será que vocês não compreendem? Será que vocês não percebem a minha presença? Será que vocês não me reconhecem? Será que vocês não acreditam na palavra e nos profetas que eu tenho levantado e enviado? Será? Primeiro muda a tua visão. Primeiro enxerga o que está diante dos teus olhos, porque eles não enxergavam. A palavra diz que eles eram impedidos de vê-lo. Primeiro, se liberta do que está te impedindo de ver Jesus e de viver uma caminhada genuína com Ele. Porque tem coisa impedindo eu e você de enxergar Jesus caminhando conosco, de compreender o que Ele está fazendo conosco e passar pelos processos que Ele tem nos colocado, compreendendo, crendo, para que Ele não precise fazer como fez com aqueles dois. Será que não compreendes? Será que não crês? Não é necessário. Não deveria ser. Amém? Aleluias. Verso 29 diz assim: mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Perceba o que esse terceiro ponto nos traz. Diga para o seu irmão agora. Primeiro você disse para ele que para ele ver Jesus, ele precisa mudar a visão. Amém? Agora você vai dizer para ele: permanece conosco. Pode dizer para uma ou duas pessoas. Amém? Essa expressão, ela é uma oração de dependência. Sabe aqueles homens tão desanimados, tão desesperançosos, depois de caminhar, depois de não poder enxergar e não reconhecer aquele que com eles caminhava e conversava, ainda que o coração queimava? Num dado momento, aquele homem indica que vai prosseguir, que não vai parar onde eles pararam, que a Bíblia diz isso no verso 24, não é isso? Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Ei, querido, Jesus está fazendo isso comigo e com você, tá? Ele está fazendo de conta que Ele vai seguir, para ver se você diz: fica comigo, Jesus, não vai não, fica mais um pouco, eu te quero comigo, eu amo a tua presença. É assim que Ele está fazendo. Ele faz de conta, sabe quando Ele faz de conta com a criança que você não está nem com ela e segue caminhando e ela: mamãe, mamãe, papai, porque ela se sentiu insegura com a distância de você? Foi isso que Ele faz com esses homens, como a gente faz com uma criança. E esses homens sedentamente, por sentir seus corações queimarem, por não perceber quem caminhava com eles, quem conversava com eles, diz assim: permanece conosco, já é noite, não vai, o dia já está afindando, fica aqui, fica mais um pouco. Quantas vezes Jesus ouviu de mim e de você: Jesus permanece, Jesus volta, Jesus fica mais um pouco, Jesus não vai, eu quero te ouvir falar mais, eu quero usufruir da tua presença, eu quero ter uma percepção clara, real e convicta de que o Senhor está aqui comigo, de que é o Senhor quem está falando. Fica mais um pouco, permanece conosco. Repete isso para alguém: permanece conosco. Aleluias. Sabe, amados, Jesus,
Ele não é o Jesus, Ele não é o Senhor que vai impor a presença dEle com você. Ele não é o Jesus que vai impor a caminhada com você. Se você não disser para Ele, caminha comigo, permanece, fica mais um pouco. Ele é o Jesus que entra quando é convidado. Jesus só fingiu que ia um pouco mais adiante para ver se ele seria ou não convidado a pousar naquele lugar, a descansar com aqueles homens, porque de fato já estava anoitecendo, era alguém que vinha caminhando, se deslocando de uma cidade para outra. Esses homens poderiam de repente deixar, não, ele deve ter um propósito, ele deve estar preocupado, ter um prazo para chegar, um compromisso para cumprir, mas o coração deles, a palavra diz que queimava quando aquele homem falava. Eles estavam gostando, eles estavam sentindo bem, eles estavam sentindo graça ao conversar com aquele homem e caminhar com aquele homem. E por sentir esse regozijo, eles desejaram que aquele homem pudesse continuar com eles. Eles convidaram Jesus a permanecer com eles. E esta é a noite de eu e você fazermos o mesmo convite. Sabe, porque Jesus ele está fingindo que, eu já estou indo ali, eu já vim no culto da manhã, não vou da noite não. Agora é hora de eu e você clamar com vontade para Ele permanecer aqui, para Ele fazer ainda mais, para Ele fazer como Ele fez, para Ele fazer como Ele quiser fazer, mas permanece. Para Ele também não fazer se Ele não quiser fazer, porque a presença dEle é suficiente. Aleluias. Jesus tem anseiado pelo meu e o seu convite. Ele tem anseiado pelo meu e o seu permanece conosco. Não vá, permanece conosco. Ele diz, eu não vou arrombar a porta. Eu só vou entrar se eu for convidado. Eu só tenho fingido ir um pouco mais adiante para que você me convide para entrar. Para que você pare de caminhar comigo, ignorando a minha presença enquanto caminha, não percebendo, não reconhecendo a minha voz e a minha presença enquanto anda comigo, enquanto fala comigo, enquanto me faz perguntas. Convida Jesus hoje. Convida Jesus hoje a permanecer com você. Diga, Senhor, permanece comigo, aconteça o que acontecer. Em nome de Jesus. 4. A presença de Jesus transforma ambientes. Pode falar isso para mais alguém para ajudá-lo a fixar. A presença de Jesus, ela transforma qualquer ambiente. Amém? Qual que é o versículo 30 e 31? Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. 31. Então os olhos deles, igreja, foram abertos, ou se abriram em outras versões, amém? E o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Uma coisa é certa, quando Jesus chega no ambiente, seja o ambiente do seu coração, seja o ambiente da sua casa, do seu trabalho, da sua escola, do seu bairro, da sua igreja, quando Jesus chega, o ambiente muda. A primeira coisa que aconteceu naquele ambiente foi a revelação de quem Jesus era. Foi a cegueira espiritual que estava nos olhos daqueles dois homens ter sido eliminada. A presença de Jesus mudou tudo. Porque naquele momento chegou visão, chegou entendimento, chegou alimento, chegou suprimento. Sabe, essa presença, quando ela chega, ela pode mudar o seu casamento, ela pode mudar os seus filhos, ela pode mudar a sua geração, ela pode mudar a sua situação financeira, ela pode mudar a sua situação emocional, ela pode mudar a sua situação mental, intelectual. Não existe restrição, não existe área, não existe ambiente, não existe circunstância, não existe limite, não existe barreira que a presença de Jesus não possa transpor, não possa entrar, não possa operar. Não existe ambiente onde a revelação de Jesus acontece e ele permanece como ele era antes dessa revelação acontecer. Não existe, diga isso para alguém. Não existe ambiente
onde a presença de Jesus é revelada, para que ele permaneça como estava antes. Nenhum ambiente. Você pode estar num ambiente mais hostil, numa situação de maior tensão que você possa pensar, numa situação mais ameaçadora. Se naquele momento você pedir para ele, fica comigo, permanece, convidá-lo como aqueles homens fizeram, ele vai ficar e ele vai se revelar a você. E no ambiente onde ele está, a mudança vai acontecer. Aquele tom que existia de tensão, de ameaçador, o que quer que fosse, ele vai deixar de existir, porque o poder da presença de Jesus vai fazer todo o mal sair daquele ambiente. Aleluias. A presença de Jesus, ela é poderosa. Quem encontra Jesus, volta para o propósito. Pode repetir. Quem encontra Jesus, volta para o propósito. Olha que lindo que a Bíblia fala no verso 32. Perguntaram-se um para o outro. Não estava queimando nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. A passagem começa dizendo que eles estavam indo onde, gente? Quem lembra? Caminhando no sentido contrário a Jerusalém. E como é que ela termina depois que eles reconhecem Jesus, depois que o ambiente foi transformado? O que eles fizeram? Eles foram reposicionados, como nós lemos, eles voltaram para o propósito. Eles então deixaram de caminhar na direção contrária à distância que eles já tinham caminhado, no lugar onde eles pararam para pousar, para descansar, e agora eles retornam a Jerusalém. Eles voltam para o lugar o qual Jesus o confiou, o chamou, o designou, e um propósito estava estabelecido para eles cumprirem depois do encontro. Depois do encontro, eles retornam imediatamente. Quem está pronto para retornar hoje ao propósito? Amém? Essa é a noite de você receber a revelação de Jesus caminhando com você, de você pedir para ele ficar, de você receber essa mudança de visão, de você ter uma percepção clara dessa caminhada com ele, de você entender que a presença dele muda os ambientes que você tem frequentado, vivenciado, e de você voltar para o propósito, assim como aqueles homens fizeram, de você parar de caminhar na direção contrária a Jerusalém, de você parar de caminhar na direção contrária àquilo que ele te direcionou. Qual que é a Jerusalém que você está indo contra ela hoje? É o chamado ao serviço? É o amor, é o sacrifício em prol da salvação da sua família? É alguma renúncia em prol da restauração do seu casamento? O que tem sido a Jerusalém que hoje você está andando exatamente na direção contrária a ela? E o Senhor te trouxe essa palavra para te reposicionar, para te fazer voltar ao propósito, para te dar essa percepção de que Ele está caminhando com você, mas Ele estava esperando você convidá-lo, para que Ele pudesse revelar-se a você da maneira como Ele nunca antes revelou-se. Aleluias, aleluias. Essa é a noite de voltar ao propósito. Talvez o seu propósito hoje seja só voltar ao primeiro amor, orar como você um dia orou, desejar como um dia você desejou que outras pessoas também fossem salvas como você foi. Aleluia. Talvez seja voltar à comunhão com algumas pessoas que você tenha perdido. O que representa hoje voltar ao propósito? É uma reflexão que você precisa fazer junto ao Espírito Santo de Deus. Onde é que está? Onde foi que eu me perdi do meu propósito? Em que momento foi que eu comecei a caminhar na direção contrária? Em que momento foi que eu perdi a percepção da presença de Jesus caminhando comigo? Que os meus olhos já não podiam mais vê-lo e eu achei estar caminhando sozinho. Em que momento foi dessa luta, dessa prova, dessa dificuldade que eu comecei a achar que eu estava caminhando com as minhas perninhas? Que são elas que estão me mantendo de pé. Que é o trabalho dos meus braços que estão pagando as minhas continhas. Em que momento foi que você perdeu? Será que você não compreende? Será que você não crê nas Escrituras? Que tudo o que você tem do céu lhe é dado? Que o fôlego de vida quem soprou em você foi Ele? E se Ele cessar, ninguém pode fazê-lo? Cadê?
Espírito Santo está te perguntando, meu filho, tu não crê, tu não compreende? Cadê? Tu está confuso? Perde tempo com confusão, não. A palavra é clara, a palavra é direta, a palavra é reta. E ela veio hoje como rema para a tua vida. Ei, nota a minha presença aqui. E me chama, me convida, porque eu não vou entrar a pulso, não. Eu não vou impor a minha presença, não. Você vai ter que desejar, vai ter que convidar e vai ter que buscar. Porque é buscando que tu me acha. É batendo na porta que você abre e eu entro e ceio com você. E é no partir do pão e é na comunhão comigo que eu me revelo a você. Que as escamas caem, que o discernimento chega, que a cura chega, que o ambiente muda, que a transformação acontece. Tem gente nessa igreja comigo, eu estou sozinha com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a esse Deus que nos dá a oportunidade de buscar a tua presença. E que está pronto para no primeiro, Jesus permanece, Jesus fica, Jesus vem. Ele diz, estou colado e não abro mão de você, não desisto de você. Quem quiser desistir, desista, mas eu não desisto, eu não abandono. Ele é esse tipo de parceria. Ele não se arrepende de nos amar. Ele morreu por nós. O seu sacrifício não foi vão, o seu sacrifício não foi nulo. E assim como exatamente no primeiro momento posterior à sua ressurreição, ele caminhava com pessoas que ele dizia, não é possível que não acreditam no que a palavra disse, que ressuscitaria ao terceiro dia. Ah, porque tem umas mulheres que disseram que foi lá, que está não sei como assim, não sei como assado, e foram lá e realmente está como disseram que elas dizem que está, e realmente não tem ninguém lá. E Jesus, meu Pai do céu. Eu acho que Jesus ficava assim, criaturas. Acho que Jesus tinha vontade de chacoalhar eles e dizer assim, não é possível que vocês não estão me vendo, não estão me ouvindo, não estão me sentindo, não me reconhecem. Em que momento vocês vão acordar para isso? Em que momento da sua caminhada você se distanciou tanto do seu propósito que você acha que está fazendo alguma coisa com a sua própria capacidade, com suas próprias conexões, networkings, relacionamentos, parcerias, influências? Em que momento você se iludiu de tal maneira, você se perdeu de tal maneira de si mesmo e do Senhor? Ele diz, ei, volta meu filho, eu estou aqui hoje para te ajudar a entender que eu estou aqui caminhando. E eu vou fazer de conta que eu vou mais longe, que é para ver se tu vai me convidar ou tu vai me deixar seguir. Entende? Não deixa. Não espera Jesus virar para a gente como virou para eles. Será que vocês não estão entendendo? Será que você não está vendo que eu estou fingindo que eu vou seguir aqui, mas é só para você me convidar, porque eu não vou chegar aí e arrombar a porta e dizer, estou aqui porque eu sou Jesus. É isso aí. Não vai não. Jesus é educadíssimo. Jesus é de fino trato. Direto, reto e amável, do jeito que eu gosto. Aleluias. Ele fala o que nós precisamos ouvir. E ele falando, sabe o que a gente faz? De conta que não está entendendo, que não é com a gente. Não é comigo não, isso é com aquele irmão, ó, que não veio no culto hoje. Fulano tinha que escutar isso, porque está desse jeitinho. Meu amigo, você, Jesus está lá adiante ainda, e ele esperando tu falar. Quando tu falar o permanece, ele vai ter que fazer um sacrifício para escutar, porque tu não se deu conta. Do tanto que você se distanciou do propósito, do tanto que você está caminhando contrário à sua Jerusalém. A Jerusalém que Ele estabeleceu para mim e para você. Volta hoje. Em nome de Jesus, volta hoje ao primeiro amor. Volta hoje ao propósito, ao centro da vontade do Senhor. Aleluias. Para mim o detalhe mais lindo, mais profundo desse texto é justamente o fato de Jesus esperar ser convidado. É justamente isso. Ele só está esperando o convite de cada um. Já pensou Jesus recebendo esse convite hoje de todo mundo que está aqui? Quantas pessoas amanhã estariam no lugar diferente, estariam reposicionados? Quantos de nós? Você consegue pensar, amados, alguns irmãos, você encontrar essa pessoa e dizer assim, gente, hoje eu encontrei fulano, ele está diferente. Aquela pessoa, ela voltou ao propósito, ela entendeu que ela não está sozinha, que Jesus está com ela, que aquilo ali não é para a morte. Aquilo ali tem um propósito, tem um fim específico, determinado, um prazo também determinado para acabar. Mas ela não estava entendendo, agora ela entendeu. Agora ela recebeu a revelação. Agora ela sabe que Jesus está indo com ela. Agora ela chamou ele para perto. E agora ela não vai mais deixar ele ir. Ela vai fazer o convite todo dia. E eu também vou fazer. E eu vou orar por ela. E ela vai interceder por mim. Nós vamos continuar chamando.
para que Jesus seja convidado todos os dias a estar conosco, revelar-se a nós, e nós sermos reposicionados dia após dia até chegarmos à nossa Jerusalém. Amém? Você pode se colocar de pé ou joelhos no seu lugar, como você preferir.